Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, percebeu algo inquietante em seus pacientes narcisistas. Não era apenas uma questão de pais negligentes ou abusivos. Era algo muito mais sutil e devastador. Ele observou que essas pessoas, desde a mais tenra infância, haviam sido tratadas como objetos, não como seres humanos, como meras coisas. E essa verdade, aparentemente simples, revelava o núcleo secreto do narcisismo. Vamos juntos explorar um dos mecanismos mais ocultos da formação narcísica, a coisificação dos pais. Imagine a seguinte situação: pais que tratam seus filhos não como pessoas autônomas, dotadas de seus próprios sentimentos e desejos, mas como extensões de si mesmos, ferramentas úteis, troféus a serem exibidos ou projetos a serem meticulosamente executados. É nesse exato instante que a semente do narcisismo é plantada. Essa semente cresce em silêncio, muitas vezes imperceptível a olho nu, criando adultos que nunca aprenderam a se relacionar consigo mesmos como seres reais. Vou revelar agora como isso acontece. Por que é tão invisível? E como reconhecer se você foi coisificado na infância? A dor psicológica central aqui não é sobre não ser amado. É sobre nunca ter sido visto como real. Você existia apenas como uma função, o filho que deveria fazer os pais se sentirem orgulhosos, a filha que deveria cuidar emocionalmente da mãe, a criança que deveria consertar um casamento infeliz. Você era um meio para um fim, nunca um fim em si mesmo. Isso cria um vazio existencial muito específico. Jung chamaria de fragmentação do eu. Quando você é tratado como um objeto desde cedo, você internaliza essa objetificação. Começa a se tratar como um objeto também. Sua vida se torna sobre performance, utilidade, valor de mercado emocional. Mas nunca sobre simplesmente ser. Esse é o terreno fértil onde o narcisismo floresce. A maioria das discussões sobre narcisismo se concentra em comportamentos óbvios, como abuso verbal, negligência física, violência. Mas poucos falam sobre essa forma silenciosa de destruição. A coisificação não deixa hematomas visíveis, não tem gritos escandalosos. É sutil, é um olhar que atravessa você sem te ver. É um elogio que valoriza o que você faz, nunca quem você é. Jung descobriu que, quando crianças são coisificadas, elas desenvolvem o que ele chamou de exaltação ou desvalorização do eu. Ambas são defesas contra a dor insuportável de não ser humano para os próprios pais. A exaltação do eu é a criação de um eu grandioso, superior, especial. A desvalorização do eu é a criação de um eu defeituoso, inadequado, fundamentalmente errado. Mas ambas têm a mesma raiz. A criança nunca foi vista como uma pessoa real, só como um objeto que funciona ou não funciona. Então vamos fundo nisso. Como exatamente funciona a coisificação parental e como ela cria narcisistas? Existem várias formas de coisificação. A primeira é a coisificação de performance. A criança é valorizada apenas quando produz resultados, notas perfeitas, vitórias esportivas, comportamento exemplar. Não há espaço para simplesmente existir. Cada momento da infância se torna uma audição constante. A mensagem é clara: você vale o que faz, não o que é. A segunda forma é a coisificação de extensão. A criança é tratada como parte do corpo dos pais, não como uma pessoa separada. Mães que dizem, nós estamos grávidas, sobre a filha adulta. Pais que decidem a carreira do filho sem consultar.
A criança não tem fronteiras psicológicas. É apenas uma extensão da vontade e identidade dos pais. Não pode ter desejos próprios, porque não é vista como tendo um eu próprio. A terceira forma é a coisificação emocional. A criança vira terapeuta, confidente ou parceiro emocional dos pais. Ela existe para regular as emoções dos adultos, para fazer a mãe deprimida se sentir melhor, para acalmar o pai raivoso. A criança se torna uma ferramenta emocional no sistema da família. Sua própria vida emocional não importa. Só importa se ela consegue estabilizar os adultos. A quarta forma é a coisificação narcísica direta. A criança é tratada como um troféu, uma prova do sucesso dos pais. Ela deve ser linda, talentosa, admirável, não para seu próprio florescimento, mas para refletir glória nos pais. Ela é um objeto decorativo, um símbolo de status, e aprende rapidamente. Você existe para fazer outras pessoas parecerem boas, não para ser real. Cada uma dessas formas de coisificação tem um impacto psicológico profundo, porque a criança pequena não tem como saber que isso é anormal. Ela só sabe que existe algo fundamentalmente errado com ela, porque se fosse humana de verdade, seria tratada como humana. A lógica infantil é simples e devastadora. Se meus pais me tratam como um objeto, é porque sou um objeto. E é aqui que começa a formação narcísica. A criança tem duas escolhas inconscientes. Primeira, aceitar que é um objeto defeituoso e desenvolver um eu desvalorizado, cheio de vergonha e inadequação. Segunda, criar um eu exaltado, grandioso. É um objeto tão perfeito que merece adoração. Ambas as escolhas são narcísicas. Ambas são baseadas na premissa de que o valor humano vem da função, não da existência. Mas tem um detalhe crucial que Jung revelou sobre isso. E é aqui que tudo se conecta de forma assustadora. A coisificação não é só sobre como os pais tratam a criança. É sobre o que a criança internaliza sobre o próprio eu. Quando você é tratado como um objeto, você desenvolve o que Jung chamaria de identificação com a máscara social. A máscara social é a máscara social, o papel que você desempenha. Em um desenvolvimento saudável, você sabe que a máscara social não é você. É só uma interface com o mundo. Mas quando você foi coisificado, você não tem essa distinção. Você é a máscara social. Você é só função. Você é médico, ou mãe, ou bem-sucedido. Você não tem um eu verdadeiro por baixo disso. Ou se tem, ele foi tão profundamente enterrado na infância que você nem sabe mais que existe. E isso cria a dinâmica narcísica clássica, grandiosidade vazia. Porque não há nada real sustentando a máscara social. Medo de exposição. Porque se alguém vê através da máscara social, não há nada lá. Necessidade constante de validação externa. Porque objetos não têm valor intrínseco. Só têm valor se alguém os valoriza. Vamos olhar para um caso específico. Vou chamá-la de Ana. Ana tinha 38 anos quando buscou terapia. Ela era advogada de sucesso, aparentemente confiante, com uma vida impecável. Mas por dentro, sentia um vazio que não conseguia nomear. E tinha um padrão destrutivo em relacionamentos. Ela só se sentia viva quando estava sendo admirada. Mas no momento em que alguém a via vulnerável, sentia repulsa e terminava o relacionamento. Na terapia junguiana, ela começou a explorar a infância. E lentamente, uma dinâmica foi emergindo. Seu pai era um médico renomado. Sua mãe era professora universitária. Ambos eram pessoas brilhantes, respeitadas, funcionais. Não havia abuso óbvio. Não havia gritos ou violência.
Mas havia algo mais sutil. Ana lembrou de uma cena específica. Ela tinha 7 anos, tinha ganhado uma competição de redação na escola. Voltou para casa, animada, querendo contar. Encontrou a mãe na cozinha. Começou a falar sobre a vitória. A mãe sorriu, disse, "Muito bem, querida." E continuou cortando legumes. Não parou para olhar. Não perguntou o que Ana tinha escrito. Não pediu para ver o certificado. Isso pode parecer insignificante. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ele mergulhou nas profundezas da alma humana. E o que ele descobriu sobre o narcisismo era muito mais perturbador do que se imaginava. Não se tratava apenas de pais negligentes ou violentos. Era algo mais profundo, mais insidioso. Pacientes que foram tratados como meras ferramentas emocionais desde a infância, desprovidos de sua própria humanidade. Essa era a terra arrasada onde o narcisismo florescia. Vamos desvendar um dos segredos mais bem guardados da formação narcísica: a coisificação dos pais. Imagine pais que não enxergam seus filhos como seres autônomos, com seus próprios sonhos e sentimentos, mas sim como meras extensões de si mesmos. Ferramentas úteis, troféus a serem exibidos, ou projetos a serem meticulosamente executados. É nesse exato momento que a semente sombria do narcisismo é plantada. Uma semente que germina em silêncio, transformando a criança em um adulto incapaz de se conectar consigo mesmo como um eu real. Preparem-se, pois irei revelar como essa coisificação dos pais acontece, porque ela é tão difícil de detectar, e como você pode identificar se foi vítima dessa dinâmica devastadora na infância. O cerne da questão não é sobre não ter sido amado, é sobre nunca ter sido enxergado como real. Existir apenas como uma função. O filho perfeito que eleva a exaltação do eu dos pais. A filha que sufoca suas próprias necessidades para nutrir as emoções da mãe. A criança que se torna o alicerce instável de um casamento em ruínas. Você era um meio para um fim, nunca um fim em si mesmo. Mas para Ana, ainda criança, foi devastador, porque acontecia sempre. Toda conquista era reconhecida com meio segundo de atenção e um muito bem automático. Mas ela nunca era vista, nunca era perguntada o que pensava, o que sentia, quem era. Só importava o resultado. E com o pai era pior. Ele só interagia com Ana quando ela tinha algo para mostrar, uma nota perfeita, uma medalha, um elogio do professor. Então, ele dedicava 10 minutos de atenção entusiasmada. Falava sobre como estava orgulhoso, sobre como ela tinha potencial, sobre como seria alguém importante um dia. Mas e se Ana chegasse sem conquista nenhuma, se aparecesse só querendo estar com o pai? Ele estava ocupado, tinha trabalho, tinha artigos para escrever, ela podia ir brincar, ou estudar, ou fazer algo produtivo. A mensagem foi absorvida profundamente. Você vale quando produz. Você existe quando tem função. Sua humanidade é condicional à sua utilidade. É como se dissessem, você só tem valor se for útil. Caso contrário, você é invisível. E Ana internalizou isso perfeitamente. Aos 15 anos, já era perfeccionista extrema. Notas perfeitas, presidente do Grêmio Estudantil, capitã do time de debate. Ela não descansava, não brincava. Não tinha amigos íntimos, só tinha desempenho, como um robô programado para o sucesso. Aos 20 anos, estava em uma universidade de elite. Aos 25, em um escritório de advocacia prestigiado. Aos 30, era sócia, mas nunca se sentia real.
Sentia que estava sempre performando, como se vivesse em um palco, e que se parasse, desapareceria, viraria pó. Os relacionamentos eram particularmente dolorosos. No início, tudo funcionava. Ela era impressionante. Os parceiros ficavam fascinados, mas então começava a intimidade real, vulnerabilidade, necessidades humanas básicas. E Ana entrava em pânico, porque vulnerabilidade significava não estar produzindo, significava ser vista como humana. E ela nunca tinha aprendido que ser humana era aceitável. Era como se mostrasse uma fragilidade imperdoável. Então, ela se retirava emocionalmente. Tornava-se fria, crítica, impossível de agradar, porque inconscientemente estava testando. Você me quer só quando sou impressionante? Ou você me quer mesmo quando sou humana? E quando o parceiro falhava no teste, ou se frustrava com a dinâmica, ela terminava, provando para si mesma: viu? Ninguém me quer de verdade, só querem o que produzo. Isso é narcisismo, mas não do tipo óbvio. Não era que Ana achava que era superior. Era que ela genuinamente não sabia que tinha direito de existir sem produzir valor. Era como se não se permitisse respirar fora da competição. Ela havia sido coisificada tão completamente na infância que nunca desenvolveu um senso de eu separado de função. Na linguagem de Jung, seu eu verdadeiro tinha sido assassinado aos 7 anos. E o que sobrou foi só a máscara social. Uma máscara brilhante, funcional, impressionante, mas vazia, porque máscaras não são reais, são só disfarces, fachadas. E aqui está a parte que a maioria não entende. Os pais de Ana não eram monstros. Eram pessoas inteligentes, educadas, que provavelmente amavam a filha à sua maneira. Mas eles mesmos haviam sido coisificados. Eles mesmos só sabiam se relacionar com performance, não com pessoas. E essa é a tragédia. O pai de Ana valorizava a filha porque ela refletia bem nele. Tinha uma filha inteligente, bem-sucedida. Isso o fazia sentir que era um bom pai. Mas ele nunca tinha curiosidade sobre quem Ana era por dentro, porque ninguém nunca tinha tido curiosidade sobre quem ele era por dentro. A mãe de Ana respondia à filha de forma automática, porque estava emocionalmente dissociada. Era como um piloto automático. Ela mesma tinha sido coisificada por pais que valorizavam apenas seu intelecto. Então ela não sabia como se conectar emocionalmente. Só sabia como reconhecer conquistas. Era uma máquina de aprovação. Isso é transmissão geracional de trauma. E é um dos aspectos mais insidiosos da coisificação. Ela passa de geração em geração, invisível, normalizada. Famílias inteiras vivem como objetos, relacionando-se com objetos. Ninguém é real, ninguém é visto. Todo mundo performa. Como em um teatro sombrio. E Jung entendia isso profundamente. Ele falava sobre complexos parentais que se transmitem inconscientemente. O pai coisificado coisifica o filho. A mãe não vista não vê a filha. Não é maldade, é cegueira. É impossibilidade de dar o que nunca se recebeu. É uma corrente de dor. Mas voltando a Ana, o ponto de virada na terapia dela veio quando ela finalmente sentiu a raiva, não a tristeza. Não a compreensão intelectual, a raiva. Aquela fúria justa. Ela estava falando sobre uma memória aparentemente insignificante. Tinha 10 anos. Tinha passado semanas desenhando um presente para o aniversário da mãe. Um desenho elaborado de um jardim. Ela estava tão orgulhosa. Deu o presente. A mãe olhou por 3 segundos, disse que lindo, querida, e colocou em uma gaveta. Nunca pendurou. Nunca comentou de novo. E Ana, recontando isso aos 38 anos, finalmente sentiu.
Ela não era humana para a mãe. Era só uma fonte de presentes, uma produtora de coisas que faziam a mãe parecer boa mãe. Mas ela, Ana, a criança de 10 anos que tinha colocado amor em cada traço daquele desenho, era invisível, completamente ignorada. E a raiva que veio foi purificadora, porque pela primeira vez Ana defendeu a criança que ela foi. Pela primeira vez, ela disse: não era aceitável me tratar assim. Não importa que não fosse abuso óbvio. Não importa que meus pais também foram feridos. Eu era uma criança e merecia ser vista como pessoa, não como objeto. Essa foi a primeira rachadura no narcisismo de Ana. Porque narcisismo, no fundo, é uma defesa contra a dor insuportável. É uma armadura que diz: eu não preciso de ninguém me vendo, porque sou grandioso sozinho. Ou eu não mereço ser visto, porque sou fundamentalmente defeituoso. Mas ambas as posições evitam a verdade simples. Eu precisava ser visto como humano, e não fui, e isso dói. Quando Ana permitiu sentir essa dor, algo começou a mudar. Ela começou a notar quantas vezes por dia se tratava como objeto, quantas vezes se perguntava: sou produtivo o suficiente? Em vez de: como estou me sentindo? Quantas vezes se julgava por valor de mercado emocional? Em vez de simplesmente existir, começou a praticar algo que Jung chamaria de retirada de projeções. Ela havia projetado a dinâmica dos pais em todo lugar. Assumia que ninguém se importava com ela como pessoa, apenas com o que ela produzia, e tratava os outros da mesma forma. Valorizava pessoas por utilidade, não por humanidade. Mas agora ela começou a questionar essas projeções. Será que as pessoas realmente me veem só como função? Ou é isso que aprendi a esperar? Será que eu realmente só importo quando sou impressionante? Ou é essa a lente que uso para me ver? E lentamente, muito lentamente, ela começou a integrar algo que Jung chamaria de eu verdadeiro. Começou a ter pequenos momentos de simplesmente ser, sem produzir, sem performar, só existir e perceber que o mundo não desabava, que as pessoas não desapareciam, que ela não deixava de existir. Era um processo lento e gradual. Tinha dias em que ela não trabalhava no fim de semana e sobrevivia à ansiedade que vinha. Tinha conversas em que ela era vulnerável e percebia que algumas pessoas não fugiam. Tinha momentos em que ela não era a mais impressionante na sala e descobria que ainda tinha valor, que ainda era amada. Isso é cura da coisificação. Não é rápido, não é fácil. Você está desfazendo décadas de programação, reaprendendo a existir como um ser humano. Mas é possível. A jornada de Ana ainda estava no começo. Mas uma coisa já era clara: ela tinha começado a ver a si mesma. Isso, sozinho, já era revolucionário. Agora vamos olhar para outro aspecto da coisificação dos pais. Às vezes ela é mais direta, mais explícita e ainda mais destrutiva. Vou chamá-lo de Lucas. Lucas tinha 45 anos quando desabou. Tinha construído uma carreira de sucesso como executivo, casado, 2 filhos, casa bonita, vida perfeita por fora, mas por dentro sentia que estava morrendo há anos. E finalmente teve um colapso nervoso que o forçou a parar. A história de Lucas era diferente da de Ana. Seus pais não eram negligentes de forma sutil, eram explícitos sobre o que esperavam dele. Lucas era o filho mais velho e tinha uma função clara na família: ser a redenção dos fracassos dos pais. O pai de Lucas tinha abandonado o sonho de ser músico para sustentar a família. Trabalhava em um emprego que odiava e deixava claro, todos os dias, que havia sacrificado tudo pelos filhos. E Lucas, especialmente Lucas,
tinha que fazer esse sacrifício valer a pena. Era como se dissesse: eu me sacrifiquei por você, agora você tem que me compensar. Desde os 5 anos, Lucas ouvia: você vai ser alguém importante. Você vai fazer o que eu nunca pude fazer. Você vai ter a vida que eu nunca tive. Não era encorajamento. Era uma ordem. Era um peso. Era a vida inteira do pai sendo colocada nos ombros de uma criança. Como se dissesse: você tem que ser o Pelé que eu nunca fui. E a mãe de Lucas reforçava isso de forma diferente, mas igualmente destrutiva. Ela tratava Lucas como um parceiro emocional. Reclamava do pai, compartilhava problemas financeiros, pedia conselhos sobre decisões de adulto. Lucas, aos 8 anos, estava regulando as emoções de uma mulher de 40. Era o terapeuta particular da própria mãe. A mensagem implícita era clara: você existe para consertar nossas vidas. Você é nossa segunda chance. Você é nossa terapia. Você é nosso projeto de redenção. Não é uma criança com vida própria. É um instrumento para nossa realização. Era como se ele fosse um personagem de novela, fadado a salvar a família de todos os males. Lucas internalizou isso de forma absoluta. Aos 12 anos, já trabalhava para ajudar em casa. Aos 16, tinha 3 empregos além da escola. Aos 20, estava sustentando os pais. Aos 25, tinha conseguido o emprego corporativo que o pai sempre sonhou para ele e odiava cada segundo, mas não podia parar. Porque parar seria trair os pais, seria desperdiçar o sacrifício deles, seria provar que ele não valia o investimento. Lucas não existia para si mesmo, existia para redimir a vida dos pais. Era um objeto redentor, e isso criou um narcisismo específico. Lucas desenvolveu o que Carl Jung chamaria de eu inflado, através da identificação com um papel de salvador. Ele se via como indispensável, como aquele que sustenta todos, como um mártir que sacrifica tudo pela família. Isso lhe dava um senso de importância, mas era uma importância baseada em uma função, não em sua humanidade. E também criou uma raiva profunda, raiva que Lucas nunca podia expressar, porque expressar raiva seria ingratidão, seria egoísmo, seria falha. Então a raiva ficava enterrada e se transformava em depressão, em vazio. E uma sensação de estar morto por dentro. O colapso de Lucas veio quando o pai morreu e Lucas percebeu, no funeral, que sentia alívio. Não tristeza, alívio, porque finalmente estava livre da obrigação. E então sentiu uma culpa devastadora por sentir alívio. E toda a estrutura psicológica colapsou. Na terapia, Lucas teve que confrontar verdades dolorosas. Ele nunca tinha vivido para si mesmo. Cada decisão foi sobre o que os pais precisavam. Cada conquista foi para validar o sacrifício deles. Ele tinha 45 anos e não sabia quem era, não sabia o que gostava, não sabia o que queria, porque nunca tinha sido permitido querer, só era permitido servir. Essa é a coisificação dos pais em sua forma mais explícita. A criança como um instrumento de cura para as feridas dos pais, como um veículo para realizações que os pais não conseguiram, como uma função emocional na dinâmica familiar, não como uma pessoa. E quando você é coisificado dessa forma, desenvolve padrões narcisistas específicos, grandiosidade de Salvador. Você acredita que sem você, todos caem. Necessidade de ser necessário. Você só se sente valioso quando está resolvendo problemas dos outros. Incapacidade de receber, porque objetos não têm necessidades, só suprem necessidades. Lucas passou anos na terapia junguiana desfazendo esses padrões. E uma das descobertas mais dolorosas
foi sobre seus próprios filhos. Ele percebeu que estava fazendo com eles o que foi feito com ele. Não da mesma forma, mas a dinâmica era similar. Ele pressionava os filhos para serem bem-sucedidos. Não para o bem deles, para validar que ele era um bom pai. Ele usava as conquistas dos filhos para se sentir melhor sobre os sacrifícios que fez. Estava, inconscientemente, tratando os filhos como objetos que provavam seu valor. Essa percepção foi devastadora, mas também foi libertadora. Por quê? Pela primeira vez, Lucas viu o padrão geracional. Seus pais coisificaram ele porque foram coisificados por seus pais. E ele estava perpetuando o ciclo, mas ele poderia parar. Então Lucas começou algo radical. Começou a simplesmente estar presente com os filhos, sem agenda, sem querer que provassem nada, só para vê-los, para conhecê-los, para se interessar por quem eles eram, não pelo que faziam. E foi incrivelmente difícil, porque ele não sabia como fazer isso. Nunca ninguém tinha feito isso com ele, mas ele persistiu e lentamente começou a ver os filhos como pessoas e, nesse processo, começou a ver a si mesmo como uma pessoa também. Isso é a quebra do ciclo geracional de coisificação. E é um dos trabalhos mais difíceis da individuação junguiana, porque você está indo contra a programação de gerações. Está dizendo, eu não vou perpetuar isso, vai parar em mim. E isso exige uma coragem imensa. Carl Jung diria que Lucas estava confrontando a sombra familiar. A sombra não é só individual, é também coletiva, familiar. Toda família tem padrões inconscientes que passam de geração em geração. E a coisificação é um dos mais destrutivos. Quando você é coisificado, você aprende a coisificar. Quando você é visto como uma função, você vê os outros como uma função. Quando sua humanidade é negada, você nega a humanidade alheia, não por maldade, por cegueira, por impossibilidade de ver o que nunca foi visto em você, e quebrar esse padrão exige, primeiro, reconhecê-lo, ver que sim, fui tratado como um objeto, e sim, estou tratando os outros como objetos, e sim, isso é destrutivo, e sim, posso escolher diferente, mesmo que seja aterrorizante, mesmo que não saiba como. Tanto Ana quanto Lucas estavam, em suas jornadas terapêuticas, fazendo o mesmo trabalho fundamental, estavam aprendendo a se ver como humanos, não como objetos, e isso, por mais simples que pareça, é revolucionário quando você foi coisificado a vida inteira. Mas agora preciso revelar algo crucial. A coisificação não cria apenas narcisistas que não sabem que são humanos. Ela cria ruptura na capacidade de perceber a humanidade dos outros. E é aqui que o narcisismo se torna verdadeiramente destrutivo. Quando você foi coisificado na infância, você desenvolve o que Jung chamaria de projeção massiva. Você projeta nos outros a mesma dinâmica, de duas formas. Primeira, você coisifica outros da mesma forma que foi coisificado. Trata parceiros como troféus, filhos como projetos. Segunda, você procura desesperadamente ser coisificado, porque é a única forma de relacionamento que conhece. Essa segunda forma é especialmente trágica. Parece o oposto do narcisismo. Parece humildade, mas é narcisismo invertido. Você se oferece como objeto porque não sabe como existir como pessoa. É como se você dissesse, por favor, me use, porque eu não sei quem eu sou fora disso. Vou te dar um exemplo concreto. Sofia, 42 anos, procurou terapia em depressão profunda. Tinha passado a vida cuidando dos outros, sempre disponível, sempre sacrificando suas necessidades. Todo mundo dizia que era uma pessoa incrível,
generosa, altruísta, mas por dentro sentia uma raiva enorme de todos que ajudava e se sentia um monstro por isso, um verdadeiro hipócrita por nutrir esses sentimentos obscuros. Na terapia junguiana, descobriu que tinha sido coisificada como cuidadora desde muito pequena. Era a filha mais velha, mãe com depressão, pai ausente, e Sofia, desde os 6 anos, cuidava dos irmãos, fazia comida, limpava a casa, consolava a mãe, mantinha a casa funcionando. Ninguém nunca perguntou se ela queria isso. Era simplesmente esperado. Era o papel dela. Era o que ela devia fazer. E Sofia aprendeu que seu valor estava em ser útil. Tornou-se uma ferramenta emocional. Levou isso para a vida adulta. Escolheu um marido que precisava de cuidado, amigos que eram projetos, carreira em ajudar outros, uma verdadeira mãe para todos, menos para si mesma. Mas aqui está a virada junguiana. Sofia não estava sendo altruísta. Estava sendo narcisista, de forma invertida. Ela se colocava como indispensável, como a única que podia resolver os problemas, como superior moralmente por sacrificar tanto. Isso lhe dava uma identidade, um senso de propósito, mas o preço era enorme. Nunca tinha relacionamentos de reciprocidade, nunca era vista de verdade, nunca recebia nada em troca, a não ser, talvez, um obrigado sem muita emoção. Isso é narcisismo invertido, resultado direto da coisificação dos pais. Quando você aprende que só tem valor como ferramenta emocional, busca validação através dessa função e chama isso de amor. Mas não é amor, é compulsão. É uma necessidade desesperada de se sentir importante, mesmo que isso signifique se anular. A raiva que Sofia sentia era do eu verdadeiro gritando: eu existo, eu tenho necessidades. Eu não sou só uma função. Jung diria que Sofia precisava confrontar a sombra. E a sombra dela não era egoísmo. Era a sua humanidade. Sua raiva era saudável. Suas necessidades eram legítimas. Mas tudo isso tinha sido reprimido, afogado em um mar de boas intenções. O trabalho terapêutico foi ajudar Sofia a integrar essa sombra, a permitir que fosse humana. Lentamente, Sofia começou a estabelecer limites, a dizer não, a pedir ajuda, e descobriu algo revolucionário. As pessoas que realmente a amavam não desapareceram. Respeitaram os limites, ofereceram reciprocidade. Entenderam que ela também precisava de cuidado. E no espaço criado por esses limites, Sofia começou a descobrir quem ela era. Começou a ter hobbies, interesses, desejos. Começou a existir como pessoa, não como função. Uma jornada de autodescoberta, de libertação. Isso é cura de coisificação. E é possível. Mas exige coragem de confrontar a dor original, de sentir a raiva de ter sido tratado como objeto, de validar a criança que mereceu ser vista como humana. Mas nunca foi. É preciso reconhecer a injustiça, a falta de amor verdadeiro, e exige compaixão, porque os pais que coisificam não são necessariamente monstros, são pessoas feridas, que reproduzem o que viveram, vítimas de suas próprias histórias. Isso não desculpa o dano, mas contextualiza e permite que você quebre o ciclo sem ficar preso em ódio eterno. Permite que você entenda e siga em frente. Jung entendia isso profundamente. A cura não vem de culpar os pais para sempre. Vem de reconhecer o dano, validar a dor e então escolher diferente. Escolher ver a si mesmo como humano.
escolher tratar outros como humanos, escolher quebrar a transmissão geracional, acabar com essa herança de dor. Como você sabe se foi coisificado na infância? Existem sinais claros, dificuldade em saber o que você quer, sensação de vazio existencial mesmo com conquistas, padrões de relacionamento onde você é sempre função, nunca pessoa, pânico quando não está produzindo, dificuldade extrema em receber cuidado, oscilação entre grandiosidade e inadequação, relacionamentos superficiais onde ninguém realmente conhece você. É como se você estivesse usando uma máscara o tempo todo. Se você reconhece esses padrões, provavelmente foi coisificado. A cura começa com a validação. Não foi sua culpa. Você merecia ser vista como pessoa, e o fato de não ter sido é um trauma real. Mesmo sem abuso óbvio, o dano foi real, deixou marcas profundas. O caminho de cura envolve começar a notar quando você se trata como objeto, praticar pequenos atos de humanidade consigo mesmo, se dar permissão para sentir, para descansar, para ser imperfeito, trabalhar com um terapeuta que entenda o trauma de desenvolvimento, alguém que possa te guiar nesse processo e confrontar como você coisifica outros, porque se foi coisificado, você aprendeu a coisificar. É um padrão que se repete. Isso exige vigilância constante. A coisificação é um padrão inconsciente. Você precisa desenvolver consciência, notar quando está valorizando alguém só por utilidade, quando está negando a autonomia alheia, e quando você nota, escolhe diferente e lentamente, seu padrão relacional muda. Você começa a ter relacionamentos reais, onde todos são humanos, onde há reciprocidade, onde o amor floresce. Você acabou de receber uma informação que a maioria das pessoas nunca vai entender sobre narcisismo. Você viu como a coisificação dos pais cria a ferida narcísica primária, como ela fragmenta o eu, como ela se transmite por gerações e como ela pode ser curada. Essa verdade psicológica profunda sobre a formação do narcisismo é raramente discutida, mesmo em círculos terapêuticos, porque exige coragem de ver dinâmicas familiares que preferimos ignorar. Esse canal existe para trazer essas verdades à luz, para ajudar as pessoas a reconhecerem padrões que destroem vidas, para oferecer caminhos de cura baseados na psicologia profunda junguiana. Se esse vídeo tocou algo em você, se você reconheceu sua história aqui, considere o Super Thanks ali embaixo. Não é só um apoio financeiro ao canal. É você dizendo: essa verdade sobre coisificação dos pais precisa ser conhecida. É você ajudando a quebrar o silêncio sobre dinâmicas familiares tóxicas que criam o narcisismo. Cada Super Thanks permite que mais vídeos como este existam, mais pessoas reconhecendo que foram coisificadas, mais ciclos sendo quebrados. Você não é só um espectador, você é alguém buscando cura real, alguém disposto a confrontar verdades dolorosas. E ao apoiar esse trabalho, você está dizendo: essa jornada de individuação importa. A cura da coisificação não é sobre virar uma pessoa perfeita, não é sobre nunca mais ter padrões narcísicos. Esses padrões foram desenvolvidos como sobrevivência, foram a melhor adaptação que uma criança conseguiu fazer em um ambiente impossível. E eles salvaram você. Então a cura é sobre reconhecer que foram necessárias e então, gentilmente, soltá-las, porque você não é mais uma criança em um ambiente impossível. Você é um adulto com escolhas e pode escolher existir como humano
Jung falava sobre individuação, e individuação, no contexto da coisificação, é o processo de separar sua identidade de função, é descobrir quem você é além do que você faz, é encontrar o seu eu verdadeiro. Reconheça que você não é um médico, ou uma mãe, ou alguém bem-sucedido. Você é uma pessoa que pode fazer essas coisas, mas sua essência não depende delas. Você existe, independentemente de ser útil, e esse é um trabalho para a vida inteira. Não é um processo linear, é uma escolha constante, a escolha de se ver como humano, de tratar os outros como humanos, de resistir à tentação, de voltar para a coisificação. Mas cada escolha dessas é uma vitória. Cada momento em que você existe sem produzir, cada relacionamento onde você é visto como pessoa, cada ciclo que você quebra, tudo isso é cura real. Se você está assistindo isso e reconhecendo sua história, saiba, você não está sozinho. Milhões foram coisificados na infância, e cada um que acorda para essa dinâmica, que busca a cura, que quebra o ciclo, está mudando não só a própria vida, está mudando gerações futuras. Está dizendo, basta, em mim não vai continuar. Isso é individuação junguiana, em sua forma mais pura. A coragem de confrontar a sombra familiar, de integrar o eu fragmentado, de escolher a consciência sobre a compulsão, de escolher a humanidade sobre a função. Nas palavras do próprio Carl Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Você foi tratado como um objeto, mas você não é um objeto. Você é uma pessoa. Você sempre foi e merece existir como tal. Não precisa ganhar esse direito. Não precisa provar seu valor. Você importa porque existe. Ponto. E quando você realmente absorve essa verdade, algo fundamental muda. Você começa a viver, não a performar a vida, mas a realmente viver como um humano completo, real, imperfeito e profundamente valioso, exatamente como é. Essa é a promessa da cura. Carl Jung viu isso repetidamente. Pessoas que foram coisificadas a vida inteira, reconhecendo sua humanidade. Pessoas quebrando ciclos geracionais. Não é fácil, mas é possível, e você merece essa possibilidade. Lembre-se sempre das palavras de Jung. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Agora me conta, qual dessas formas de coisificação você reconheceu em sua infância? Coisificação de performance, onde você só valia quando produzia. Coisificação de extensão, onde você não tinha identidade separada dos seus pais. Coisificação emocional, onde você era o terapeuta infantil de seus pais. Ou coisificação narcísica, onde você era um troféu. Compartilhe aqui nos comentários. Porque reconhecer é o primeiro passo, e você não está sozinho nisso.